gente conseguiu avançar muito nesse tema, né? A Mastercard, há muitos anos atrás, estabeleceu uma missão, né, que é o mundo além do dinheiro, né? Em inglês é o The World Beyond Cash. E a gente vem trabalhando, né, se esforçando, obviamente, no mundo inteiro, nessa missão, para fazer essa substituição. A gente sabe que existe uma série de benefícios, não só para consumidores, estabelecimentos comerciais, mas para governos, economias, isso é muito importante, né? E o Brasil foi um dos países que mais se destacou neste ponto, né? A gente, quando olha o mercado brasileiro, hoje a gente tem aproximadamente 57% do consumo privado hoje passando por cartões, né? E se a gente for adicionar, né, uma modalidade aí mais nova, que é o Pix, né, que acabou caindo muito aí nas graças de todo mundo, a gente já chegou acima dos 80% do consumo privado. Ou seja, de tudo aquilo que a gente gasta aqui, é praticamente tudo eletrônico, né? E a gente está falando, né, de média, obviamente, Brasil, quando a gente fala de grandes centros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Horizonte, ou seja, esse número ainda é até maior. E aí, óbvio, tem uma explicação muito, assim, eu acho que muito interessante para isso. Todo mundo aqui reconhece a praticidade, né, o quão fácil é você fazer um pagamento eletrônico, a segurança, né? Então, cada vez mais, né, é importante você investir nisso, mas essa segurança ela tem que estar sempre muito aliada também à conveniência, né? Não adianta você querer travar demais, ser muito seguro, se você não traz a praticidade, as pessoas não vão usar. Então, cada vez mais, né, a Mastercard vem trabalhando para achar esse equilíbrio, né, de praticidade junto com segurança, e isso fez com que o mercado brasileiro avançasse tanto. Por exemplo, aqui um dos que eu mais gosto, né, quando você pega seu telefone, você aperta 2 vezes aqui do lado, já aparece aqui um cartãozinho, você vai lá, aproxima e faz um pagamento. Para mim, esse tipo de experiência, né, é imbatível, tá? Isso aqui não só é muito simples, mas é seguro. Então, é muito difícil você não gostar de fazer um pagamento dessa forma, tá? A gente acabou de lançar recentemente também uma tecnologia nova chamada Click to Pay, que meio que emula essa experiência que a gente tem hoje no estabelecimento comercial físico, né, transparente, rápida e segura para o ambiente e-commerce, né? Ou seja, um botão de aceitação que, de forma interessante, também válido para todas as bandeiras, onde a pessoa vai lá, através de 1, 2 cliques, consegue fazer todo o processo de compra. Ou seja, essas facilidades acabaram tornando, né, cartões o meio preferido, como você disse, por todos os brasileiros. Mas, de novo, é sempre importante você aliar essas ferramentas, tanto de segurança, com a praticidade e conveniência, para que a gente tenha um equilíbrio muito forte. O Brasil, ele é o segundo maior mercado da Mastercard no mundo, por diversos motivos. Um deles é esse, né? A gente falou aqui, por exemplo, da preferência, né, dos brasileiros para pagar por cartão. O brasileiro, na verdade, ele sempre foi marcado, pautado por um early adopter de tecnologia. Sempre gostou muito de novidade, né? Então, isso, obviamente, ajudou bastante a gente a alcançar isso. Nosso modelo de negócios aqui no Brasil é um modelo de negócio muito interessante também. A nossa indústria foi muito inovadora, trazendo alguns conceitos, por exemplo, que são únicos, né, no nosso país. Por exemplo, parcelado sem juros, né? É um negócio super relevante para a nossa economia. Mais da metade dos volumes hoje transacionados em cartões de crédito são feitos, né, de forma parcelada. Isso é uma coisa brasileira, tá certo? Surgiu aqui. Na verdade, é uma herança dos chequinhos, né, que dava lá atrás, né, onde a gente ia no comércio e tal, uma forma do comércio financiar as vendas, né, você deixava lá 3, 4 chequinhos para poder parcelar a sua compra. Então, tem algumas novidades, né, que o brasileiro acaba adotando de forma muito rápida, né? Eu falei aqui do Click to Pay, né, na sua pergunta anterior. O Click to Pay a gente lançou no começo do ano. O Brasil já é hoje o maior mercado no mundo da Mastercard, né, em termos de transações Click to Pay. Ou seja, essa adoção, né, e eu acho que o ambiente brasileiro, né, tudo que foi feito, né, na introdução, né, das fintechs, entrando no mercado, que as bandeiras, de uma forma geral, né, tiveram, acho que, uma importância muito, muito grande. E aí, fazendo um pouco aqui, trazendo um pouco de propaganda para a Mastercard, né? A Mastercard foi a primeira bandeira a realmente acreditar nesse segmento, né? O que nos coloca hoje numa posição de liderança. A gente tem mais ou menos 75%, 80% do volume, né, desses neobanks e fintechs. Isso ajudou demais essa evolução. E aí, obviamente, por consequência, quando você pega o Brasil já é um país grande, né, com uma população grande, um PIB, né, considerado grande também, alia isso, a toda essa evolução, né, essa sofisticação do nosso mercado de meios de pagamentos e também do sistema financeiro, acabou colocando o Brasil como o segundo país mais importante para a Mastercard. Toda essa explosão que a gente teve, né, se a gente for olhar nos últimos 10 anos, né,
foram vários, né, entrantes. Isso acabou sendo muito bom, né, porque, de novo, primeiro, você está aumentando o mercado, né, então você tem mais participantes, você aumenta a concorrência. Concorrência é um negócio sempre muito positivo, né? Concorrência estimula a inovação, estimula a eficiência, faz com que as pessoas comecem a pensar em modelos de negócios diferentes, ou seja, isso foi fundamental e continua sendo muito importante para o nosso crescimento. Uma das coisas que é super importante, que são sagradas na Mastercard, é a interoperabilidade global das soluções que a gente cria, né? E imagina, assim, a gente, em função disso, a gente procura sempre, obviamente, ouvir os mercados, onde as coisas acontecem. É muito importante entender não só aquilo que está acontecendo, mas as tendências, aquilo que, né, que vai acontecer, tentar se antecipar a isso. Então, você tem que ouvir sempre o mercado, mas o grosso do nosso desenvolvimento é sempre feito de forma centralizada, justamente para garantir essa interoperabilidade global. Existe uma coisa muito poderosa no nosso negócio, que é o efeito de rede, né? Imagina você pegar um cartão, um celular, né, que foi emitido aqui no Brasil, você vai para, sei lá, vai para Singapura, você vai lá, você compra uma coisa, você aproxima o cartão ou seu celular, em 2 segundos aquela transação foi aprovada, você sai, você compra. Parar para pensar, a gente já está muito acostumado com isso, tá certo? Mas tem muita coisa por trás disso. Então é muito importante, né, a gente ter um equilíbrio, né, essas inovações que nascem no mercado, né, e como primeiro, toda vez que você monta alguma coisa nova, que essa coisa nova ela seja adaptável ao mercado. Então, de novo, toda vez que alguém está lá na nossa matriz em Nova York pensando num produto, né, vou lançar uma coisa nova, né, tem que lembrar que no Brasil, né, tem um negócio chamado parcelado sem juros, tem uma liquidação, né, de cartão de crédito que é feita em 27 dias, diferente de outros mercados que é 1 ou 2 dias. Ou seja, tem uma série de peculiaridades que tem que ser levada em conta. E aí, obviamente, né, aquilo que a gente comentou anteriormente, o fato do Brasil ser tão relevante para a Mastercard, isso ajuda muito, né, porque as pessoas já têm, né, o Brasil no radar, sabem dessa importância. Agora, a gente exporta muita coisa bacana também. Tá certo? Uma coisa que nos últimos anos começou a ficar muito na moda, principalmente no mundo de fintechs, o famoso Buy Now, Pay Later. O que é o Buy Now, Pay Later? Né? A hora que vieram, a gente já faz Buy Now, Pay Later no Brasil há mais de 20 anos. Entendeu? E aí, óbvio, isso foi um modelo que surgiu aqui, né? Quando você vê a pujança desse negócio e quanto que contribuiu para o tamanho, para o valor criado no nosso negócio, todos os benefícios que oferece para todos os participantes da cadeia, quer dizer, isso certamente é uma das jabuticabas que a gente acabou exportando para o resto do mundo. A gente, há muito tempo, deixou de ser uma empresa de cartão de crédito, né? Mastercard tem... já são quase 60 anos, né, que a gente está no mercado. O que a gente percebeu, cada vez mais, obviamente, a empresa vai evoluindo, a gente começou a se reposicionar como uma empresa de tecnologia que vai muito além de cartões, né? E a gente começou expandindo os nossos negócios como linha de serviços, que hoje já fazem faz parte mais de 1/3 do resultado global da empresa. Então a gente começou a expandir muito além, né? Eu digo mais de 30%, né? Os outros, né, 60%, 70%, é aquele tradicional transacional. A gente tem 1/3 dos nossos negócios indo, por exemplo, trazendo soluções de segurança para empresas que nunca emitiram cartão, nunca vão emitir o cartão, nunca vão fazer uma captura de uma transação no estabelecimento comercial, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, os grandes parceiros, né, de serviços, só para citar um aqui, a Localiza, né, imagina uma locadora de automóveis, entendeu? Então, quer dizer, eles usam muito os nossos serviços. Um outro parceiro muito forte, McDonald's, uma série de serviços. E não só o serviço de segurança é o backbone, né, de pagamentos, é a base de tudo. Você não consegue fazer, né, pagamentos sem ser seguro. Então, esse é o primeiro passo. Qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ser seguro. Aí depois você começa a pensar nas outras coisas, né? Segurança é uma das coisas, mas a gente tem serviços também atrelados à gestão, prevenção de ataques cibernéticos, a gente tem serviços de dados, serviços de inteligência artificial, serviços que ajudam no aumento de conversão de vendas, ou seja, uma gama enorme, não só para os clientes tradicionais, né, que são os bancos, as fintechs, mas também para clientes que segmento de saúde, telecom, ou seja, que vai muito além daquilo que é o nosso mundo tradicional. Para os mais antigos como eu aqui, né, cartão antigamente tinha assim um dispositivo que a gente
assim, tinha alguns nomes no mercado, né? Então, uns chamavam de reco-reco, outros chamavam de mata-pulga, ou seja, tinham lá o número, o nome em alto relevo. Então, você colocava ali, você passava ali a maquininha, você ficava com uma cópia daquele negócio, outra cópia ficava no estabelecimento comercial. Imagina, o estabelecimento comercial ficava com aquele monte de papelzinho, tinha que mandar para poder receber, ou seja, era uma maluquice, né? Mas o muito bacana é você justamente poder acompanhar, né, toda essa transição, toda essa mudança. Eu tenho já 21 anos, né, de indústria de meios de pagamento e por exemplo, você falou do chip, né? A grande inovação, transformação que eu, pelo menos, presenciei nessa indústria foi o momento que a gente começou a migrar da tarja magnética para o chip, né? Foi um esforço tremendo, né, de toda a indústria, mas que, né, hoje em dia parece muito fácil, comum, mas lá atrás foi realmente um trabalho gigante de todo mundo. Mas o que vem pela frente, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? IoT, né, the Internet of Things, eu acho que essa é uma grande tendência, ou seja, qualquer dispositivo conectado hoje, né, você poder fazer uma transação. Hoje a gente ainda usa muito a maquininha, a gente está começando a usar celulares, até para substituir a maquininha, né? O celular hoje é muito usado para, né, para substituir o cartão, mas ele já está sendo usado também para substituir a maquininha. E aí, obviamente, você vai poder começar a usar a sua televisão, seu refrigerador, ou seja, o seu carro. Então, essa é uma tendência muito grande. Uma que a gente aposta muito também, que também já é uma realidade, está ganhando escala, mas vai acabar assim, dominando todo esse mercado, é tokenização. Né? Tokenização é um negócio muito grande também, porque, de novo, volto para aquele conceito da segurança e da praticidade. Ele traz essas duas coisas para o nosso mundo. Então, tokenização rapidamente acabou ganhando adoção e vai continuar crescendo cada vez mais. E eu acho que a terceira que eu ia citar aqui também, a questão da biometria. Tá? Biometria, não só a biometria tradicional, né, da digital, mas também a biometria comportamental. Você associar aquela biometria tradicional com coisas interessantes que a gente já faz. Então, por exemplo, você vai fazer uma transação, né, o ângulo que você segura o seu celular, tá certo? A gente está mapeando isso, né, e a gente ajuda o emissor daquele cartão a tomar uma decisão melhor, né, para dizer se o Ricardo é realmente o Ricardo, baseado no ângulo que ele segura o celular. Outra coisa que a gente verifica, a forma que o Ricardo está digitando. Ele digita com um dedo, ele digita com 2 dedos. Quer dizer, quais são, assim, qual que é a velocidade, né? O padrão, né, de digitação, que tipos de erros ele comete, ou seja, alimentado e retroalimentado por inteligência artificial. Né? A gente usa muito, né, eu falei de alguns casos de uso, né, a gente usa muito inteligência artificial, tanto para nos ajudar na prevenção à fraude, quanto no aumento de conversão de vendas, customização de ofertas. A gente investiu muito, Ricardo, 7 bilhões de dólares nos últimos 5 anos, né, em empresas que foram adquiridas. Estou falando aqui só de M&A, só de compras. Antes da gente lançar qualquer tecnologia nova, a gente faz muito desses testes, mas mesmo depois de lançamento, a tendência é sempre aprimorar. Você pega aí toda essa evolução, né, o poder, né, dos computadores, o quanto que isso está crescendo e evoluindo, e o quanto que inteligência artificial, você falou, né? Inteligência artificial já é uma coisa muito antiga, né? Mas da forma com que vai evoluindo, isso vai realmente acelerar cada vez mais. A gente tem muitos casos de uso, né, onde a gente traz inteligência artificial. Então, por exemplo, uma das ferramentas que a gente mais usa chama-se Decision Intelligence. É uma solução que a gente oferece justamente para aumentar a assertividade na tomada de decisão das autorizações, né, de uma determinada transação. É uma combinação de dados, né, volta um pouco daquilo que eu te expliquei, tá certo? Então, assim, uma série de coisas, vai desde geolocalização até aquela questão da biometria que a gente falou dos celulares, ou seja, essa é uma utilização muito grande. Né? Eu falei aqui também de por exemplo, de personalização de ofertas. Né? Isso é uma coisa também super interessante, isso que a gente oferece. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, o McDonald's usa isso, né? Eles oferecem para cada pessoa, dependendo do perfil de consumo, dependendo do behavior daquela pessoa, né? O que é mais interessante colocar, né, na hora que ele abre ali o aplicativo. Vai oferecer para você lá um milkshake, vai oferecer um hambúrguer, ou seja, tem uma série de variedades que a gente cada vez mais vem trazendo, mas eu te diria que hoje, o lado da segurança, seja na prevenção de fraude, seja na prevenção de ataques cibernéticos, é onde a gente está mais avançado. A gente está
no momento, testando uma solução, não está no mercado ainda, tá certo? Mas é uma solução de personal shopper, tá? Ou seja, onde a gente usa inteligência artificial exatamente, tá, para ser o seu assistente pessoal. Assim como tem o seu private banker, você vai ter o seu private shopper, né, uma máquina lá, uma inteligência artificial que cada vez mais vai te conhecer e vai te ajudar em customização de ofertas de tudo, né? Você quer comprar um par de sapatos novos, você quer comprar uma passagem aérea, você quer viajar para algum lugar. A gente já está testando essa tecnologia, ela não está ainda disponível no mercado. É uma coisa que para a gente é super importante, super inovadora. Há muitos anos a gente acabou fazendo essa migração, né, de empresa de cartões para uma empresa de tecnologia, mas uma empresa de tecnologia cada vez mais expandindo para novos segmentos, novos clientes, como eu mencionei, mas com uma vocação muito forte em pagamentos, né? Uma coisa também que é comum, quando a gente fala especificamente em pagamentos, as pessoas associarem a cartões, né? Volta para aquilo que a gente sempre fez muito bem e continua fazendo muito bem, né? O que pouca gente conhece é que a Mastercard ela é muito forte também nos pagamentos entre contas, tá? Então, tradicionalmente chamado de Pix aqui no Brasil, né? A Mastercard ela faz o Pix de 12 países no mundo. Tá? Aquilo que o Banco Central faz para a gente aqui no Brasil, a Mastercard faz para o Reino Unido, a Mastercard faz, né, para os países nórdicos, a Mastercard faz para alguns países da Ásia, como Singapura, por exemplo. A gente já está oferecendo serviços também de pagamento entre contas, né, o real time, né, o pagamento em tempo real, também para o Fed americano. Ou seja, a gente tem uma visão muito clara que pagamentos vai muito além de cartões. A gente realmente tem que trabalhar, é o que a gente chama de multi-rails, né? Ou seja, são todos os trilhos, é muito importante a gente estar lá. E a gente olha, né, falando especificamente do Brasil, apesar de a gente não ter este papel, quem cumpre esse papel aqui é o Banco Central, a gente já tem algumas conversas, assim, várias conversas, na verdade, com o Banco Central, para começar a desenvolver algumas oportunidades de colaboração. Porque como a gente já tem uma experiência muito grande nesse negócio, inclusive a gente levou o Banco Central em 2018, 2019, antes do lançamento do Pix, eles conheceram as nossas operações lá fora, a gente, né, colaborou muito com eles nas ideias, na concepção do negócio, e agora a gente está justamente nesse momento, né, de começar a entender onde estão as principais dores e oportunidades para também colaborar junto ao Banco Central para ajudar na expansão do Pix. Tecnologia, pagamento, serviços, mas com esse pensamento, né, de multitrilhos, que também é muito importante. Se você voltar alguns anos atrás, começar a analisar a nossa cadeia de valor, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar especificamente, né, de Brasil, eu já mencionei aqui que houve uma explosão muito grande de entrada de novos participantes, né? Se você pegar o que existia no passado, a quantidade de emissores, né, e a quantidade, por exemplo, de adquirentes, né, das credenciadoras, né, esse número cresceu demais. Não só esse negócio cresceu e pulverizou, mas começou a existir uma fragmentação na cadeia de valor tremenda, tá certo? Então, por exemplo, hoje se eu vou lançar um produto novo, não basta simplesmente eu falar com o meu principal emissor, meu principal adquirente. Quer dizer, quando você pega, né, entre a credenciadora e o estabelecimento comercial, você tem software house, você tem provedor de tecnologia, ou seja, você tem um monte de participantes nessa cadeia, você tem, né, processadoras, ou seja, assim, virou uma complexidade muito maior. Então, cada vez mais é, assim, extremamente importante, né, você, primeiro, estabelecer relações fortes com todos os participantes. Se você olha, por exemplo, a nossa força de vendas, o que era 5, 10 anos atrás, né, era muito mais engessada, padronizada, né, porque a gente tinha, né, um grupo de clientes que a gente atendia muito padronizado, não era muito diferente. Então, cada vez mais é importante a gente atender, olhar o mercado de uma forma geral, começar a trabalhar com todos os participantes da cadeia e de uma forma muito colaborativa, porque senão você não consegue lançar absolutamente nada. E engraçado, muitas vezes, até uma colaboração entre as próprias bandeiras, né? Voltando aqui falando do Click to Pay, né, o pagamento por aproximação, são tecnologias onde nós, bandeiras, a gente divide, né, porque assim, não adianta nada, a Mastercard vai lá, a Mastercard lançou o pagamento por aproximação. Se Visa e Elo não lançam também, sabe, nunca vai ganhar escala. Então, óbvio, respeitando todas as regras, tá certo? Antitrust, de concorrência, isso é uma coisa sagradíssima para a gente, né? Mas tem coisas que são comuns para a indústria, né? Por exemplo, lançamento de novas tecnologias, chip
foi a mesma coisa. O chip, só voltando um pouco na história, a gente falou, o chip lá atrás demorou anos, era uma tecnologia que já existia há muito tempo. Só ganhou escala o dia que criaram um padrão chamado EMV. Tá certo? O que é isso? É um padrão tecnológico único para todas as bandeiras. Então, por isso que é importante ter essa colaboração.